Olá, com muita alegria nós chegamos aqui a mais um episódio do nosso podcast Luz e Propósito. E nós vamos continuar no anterior. O último que vocês assistiram, essa é a segunda parte deles. Então eu continuo com essas duas queridas, essas duas maravilhosas, pastora Leni e pastora Lígia. Agora eu mudei a ordem. Era pastora Lígia, pastora Leni. Mas eu quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores que continuam conosco. Doutora Érica Braga, com seu Espaço Saudável, que tem uma alimentação assim, você, mulher, que se encontra aí meio insatisfeita com a sua identidade, com a sua autoestima, sim, tentando se encontrar. Procure por ela, que ela tem um protocolo que vai atender a sua necessidade. Tem a MB Ótica também, minha amiga Pamela, que eu amo de paixão, que eu costumo dizer que a pastora Pamela, ela é minha calmaria, porque eu sou colérica e ela é fleumática. Então eu falo, você é a água que apaga o fogo do colérico. No bom sentido, tá? Da calmaria. Então, assim, MB Ótica, você vai encontrar as lentes que se encaixam com o seu perfil. Estou muito feliz com a Betel Leve, que é a nossa patrocinadora, transporta para todos os lugares do nosso Brasil. Tá precisando de transporte? Procure por eles. Temos também Reformas e Construções, Efraim, meu digníssimo esposo, excelente também. Então, sem mais demora, vamos dar continuidade. Uau! A este momento que está sendo incrível. Está sendo uma tarde muito especial estar aqui com vocês. Sim. O Senhor, Ele tem falado conosco e eu tenho certeza que na mesma proporção que Ele tem falado comigo, é notório que Ele tem falado com vocês também. Sim, amém. E eu tenho certeza que você, mulher, esteja com seu coração aberto, porque o Senhor, Ele tem uma resposta para você. Você que está em casa, que tem olhado para você e tem achado que não tem mais saída. Você que acha que você está no fundo do poço. Ainda no fundo desse poço tem água. No fundo desse poço tem uma saída. Você não precisa ficar aí caída, porque o Senhor, Ele tem uma resposta para a tua vida. Então, pastora Leni, eu quero ouvir um pouco mais sobre o seu testemunho, sobre a sua história que eu conheço um pouco de fora, mas dentro somente a senhora conhece. É verdade. Dentro dos bastidores. Mesmo eu estando tão próxima, mesmo a pastora Lígia estando ao seu lado, eu tenho certeza que nos bastidores do seu secreto, somente a senhora pode compartilhar conosco. E eu não tenho dúvida de que esse secreto que a senhora vai compartilhar no dia chamado hoje vai tirar muitas mulheres desse fundo do poço que um dia a senhora esteve. A senhora falou que conheceu Cristo no momento de desespero, de aflição. Qual era essa aflição que a senhora estava vivendo? Esse momento de aflição que eu estava vivendo era um momento em que eu tinha um casamento totalmente destruído, né? E em meio a essa destruição, eu já tinha construído um lar com um filho e estava grávida de mais uma filha, né? E eu tinha um casamento onde o meu marido, ele era totalmente envolvido com drogas e eu acabei me tornando uma vítima. Hoje, muito comum de se falar do feminicídio, né? Das pessoas estarem ali sendo agredidas emocionalmente. E eu tinha esse momento, esse cenário na minha vida onde eu não via lugar para correr, a não ser aos pés do Senhor. E era aquele momento de desespero, onde eu já dormia com uma faca embaixo do meu travesseiro. Meu Deus. Para se defender deste homem. Para me defender deste homem e algumas vezes até tirar a minha vida. Meu Deus. Porque ou é uma solução ou é outra. Mas antes de tomar de fato essa decisão, eu fui buscar ao Senhor. E foi aonde eu encontrei e vi a mão do Senhor me conduzindo a grandes mudanças. A senhora ficou nesse casamento por quantos anos? Eu fiquei nesse relacionamento por 12 anos. 7 anos de namoro e 5 anos de casamento. E nesses 7 anos de namoro, ele nunca me apresentou
esse homem que Deus. poderia ser agressivo ou que poderia ser encaminhado para este nível de destruição voltada a vícios. E ele me mostrava que ele tinha uma boa essência. E eu que tinha princípios de família, eu falava, poxa, ele é uma boa pessoa e eu vou conseguir mudar. E essa é a lobo disfarçado de cordeiro, Exato. né, de ovelha. E essa é a falha de muitas mulheres, né, que muitas das vezes se envolvem em relacionamentos acreditando que pela força do seu braço você pode mudar, que pela força do seu braço você pode transformar. Só que nós não conseguimos nada se não for pela própria mão do Senhor. E eu enxergando esse cenário, mas eu dizendo, isso vai mudar. Eu vou mudar, né? Eu nem vou vai mudar, não, eu vou mudar ele. Eu vou mudar ele, imagina. E aí as coisas foram se agravando e aí eu tomei a decisão de engravidar. Eu falei, um filho filho vai mudar esse cara. E no momento em que eu decidi engravidar e passei pelo processo da gestação e não vi nenhum ponto de mudança, eu comecei a entrar em desespero, porque aí já não era mais um problema só meu, eu estava envolvendo uma criança neste problema, e não houve nenhum tipo de mudança, e eu tentando alternativas para que isso melhorasse, e eu cheguei à conclusão de que não havia jeito, e que eu precisaria me separar de alguma forma. E quando eu tomo essa decisão de me separar de alguma forma, eu descubro que eu estou grávida, novamente. Agora uma criança que não tinha sido programada. Já não era mais a criança responsável pela mudança. Já não era mais a criança responsável pela mudança. E aí eu falei, nesse cenário, o que é que eu faço? Aí descobri que estava grávida e a primeira coisa que você pensa é, esse eu vou tirar. Não dá para mim ficar. E quando eu descobri, eu recebi, né, uma cartinha para dizer, vai lá fazer ultrassom porque a gente precisa saber de quantos meses você está. E quando eu me deparo na sala da ultrassonografia, vem o médico me dizendo, olha que bonitinho, mãe. Tá vendo a perninha? Eu, oi? Ah, mãe, que bonitinho. Olha aqui a mãozinha. Eu, oi? Não, mas... E ele começou a me dar histórico de uma criança totalmente formada e eu coloquei as mãos nele e falei, pelo amor de Deus, eu descobri que eu estava grávida semana passada. Eu quero saber, você está me dizendo que tem uma criança formada aqui, e ele não entendendo a gravidade, ele falou assim, já dá para saber o sexo, eu tombei. E aí eu descobri que eu estava grávida de uma menina, da Vitória. Minha princesa. Linda! Que é a nossa princesa, que é a minha Vitória. E quando eu tive essa notícia, o meu coração, ele já transbordou. Os meus olhos já se encheram de lágrimas, eu já saí dali sabendo que ela era um propósito de Deus no meio do caos. E eu não sabia o que Deus ia fazer. Mas o Senhor sabia que eu queria sair daquela situação e eu acredito que o Senhor, Ele enviou para que ela fosse a alegria para os meus dias. E eu saí ali desesperada porque eu descobri que eu já estava grávida, entrando no 6º mês de gestação. Deus. Então eu estava vindo de um relacionamento totalmente destruído, de uma decisão, de uma separação, e eu descubro que eu estou grávida e que eu vou ganhar um bebê daqui a 3 meses. Meu Deus. Uau! Parece que é o fim. Só que tinha mais coisas para acontecer junto com nesse bololô. Nesse cenário difícil. Nesse cenário difícil. E foi quando eu comecei a procurar Deus desesperadamente, falar o que o Senhor vai fazer. E quando eu entrei naquela porta, a palavra de destino para minha vida era: eu estou contigo. Você não está sozinha. E em todo momento você vai ver as minhas mãos.
E aí, no meu coração, uau, esse cara, ele vai ser transformado. Esse cara vai se converter, porque o Senhor está falando, eu não estou sozinha. Tudo é um propósito, eu estou grávida, eu ia me separar, esse cara vai ser transformado. E aí eu saí dali de posse daquela palavra, nunca mais me afastei, comecei a ir para a igreja, e eu ia para a igreja e recebia uma palavra de bênção, e chegava na minha casa, era tormenta, ia para a igreja, recebia uma palavra de bênção, e chegava em casa, era uma tormenta. Até que um belo dia, esse meu marido, ele saiu para um desses dias onde ele vai e fica 2, 3 dias fora. E assim que ele saiu, não demorou meia hora, eu recebo alguém no meu portão batendo palma. E quando eu vou atender a essa pessoa, eu vejo alguém muito desesperado dizendo: atiraram no Edson, que era o meu marido na época, e no irmão dele. Quando essa informação veio, eu fiquei meia sem entender o que estava acontecendo e falei, meu Deus. E deixei os meus filhos e fui para poder tentar entender, porque atiraram, tal, mas tá ali, não sei aonde, Meu tal, Deus. ali na esquina. E aí eu fui. E quando eu cheguei, o corpo já tinha sido removido, já tinha sido levado para o pronto-socorro, e eu segui em direção a esse pronto-socorro desesperada. Quando eu chego nesse pronto-socorro, e nisso eu já estava grávida de 8 meses. Quando eu chego nesse pronto-socorro pedindo informação do que tinha acontecido e das pessoas que tinham acabado de ser baleadas e estavam sendo socorridas, no momento em que eu estou pegando essa informação na recepção, abre-se uma porta do lado da recepção, aonde eu vejo o corpo dele deitado neste lugar. E quando eu vejo que ele está neste lugar, eu quero ir de encontro para poder saber como é que está. E alguém me barra e fala, não pode entrar, porque acabou de entrar em óbito. Então eu recebi essa informação e foi processando tudo de uma forma, assim, muito automática, sem eu conseguir identificar a profundidade de tudo aquilo. Mas foi nesse tempo em que, logo em seguida, eu dei à luz a Vitória. No meio dessa turbulência, ela foi a luz para a minha vida. E foi nesse meio tempo em que eu me sentia totalmente desamparada e vulnerável, porque mesmo diante de um casamento falido, eu tinha um esposo. Eu tinha um pai para os meus filhos. Agora eu era viúva, com 2 filhos. E o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu tive algumas perdas de luto. Então, há 1 ano atrás, eu estava sofrendo o luto da minha mãe. E aí, passa-se 1 ano e agora eu estou sofrendo o luto de um esposo que eu acreditava que teria uma salvação. E aí eu me vejo numa situação totalmente perdida, sem mãe, sem marido, com 2 filhos. O que vai ser de mim? E a promessa do Senhor? É isso que eu ia perguntar, como a senhora conseguiu lidar com tudo isso diante da palavra que foi liberada, que a senhora não estaria sozinha. E eu falava, e cadê a promessa do Senhor? E eu entrei em questionamento com Deus nesse momento, mas espera aí, o Senhor falou que estaria comigo. Cadê o Senhor neste tempo? Cadê o Senhor neste momento? E aí eu estava nesse questionamento com Deus, indo de ônibus para o velório dele. E alguém senta do meu lado e diz assim: a promessa de Deus está de pé. Aleluia. Glória a Deus. Como ele é perfeito. Você não está sozinha. Mas você pensa que Deus ia trabalhar de um jeito. E Deus trabalha de outro. Você não está sozinha.
e segurou nas minhas mãos de uma forma aonde eu não enxergava e não conseguia sentir o toque das mãos dessa pessoa, mas de sentir o toque das mãos de Deus. E aí eu fui para esse velório com essa palavra, acreditando que eu não estava sozinha. E essa pessoa, ela concluiu dizendo: você não entende a forma que Deus vai trabalhar. Tremendo. Mas o meu Deus opera? Ele está te dando um livramento através de uma dor. E eu me apeguei nessa palavra. E a partir deste momento em que eu passei por todo este processo e que eu achei que eu estaria sozinha, aparece na minha vida a Marlene, que era uma amiga da minha mãe, que já se fazia presente como uma mãe, porém um pouco mais à distância, porque eu tinha um casamento, mas ela já me abraçava por esse tempo, ela já me abraçava por este momento, ela já orava junto comigo para que eu suportasse o processo. E aparece a Marlene na minha vida para me adotar como uma legítima filha. Ela me tirou daquele lugar, ela me levou para a casa dela, ela me sustentou na casa dela. Não só o sustento da Marlene não foi de alimento e nem de mantimento. O sustento da Marlene foi do espiritual. Ela me sustentava na casa dela como uma filha. E aí, num cenário de perda, num cenário onde para mim não tinha mais jeito, o Espírito Santo, ele começou a ministrar no meu coração dizendo: eu te dei uma nova família, eu estou te dando uma nova oportunidade e você não está sozinha. E eu me lembrava daquela mão. Eu me lembrava daquela mão que me segurava naquele ônibus. E todo o cuidado derramado sobre a minha vida, através da vida da Marlene, através da família que me acolheu, através até mesmo de você, Vanessa, que mesmo naquela época não servindo a Cristo, naquela época nem querendo saber de Cristo, não mesmo. O Senhor foi colocando pessoas na minha vida que, independente de servir a Cristo ou não, mas me amaram, me acolheram, me ajudaram e me fizeram suportar este tempo difícil. Então, nesse processo de perda que eu tive, que foi muito difícil, mas foi um processo onde eu mais me aproximei de Deus. E às vezes as pessoas, elas usam este momento de dor, de luto. Às vezes as pessoas, elas usam este momento de tristeza para se afastar de Jesus, para condenar Jesus, que um dia já foi condenado por mim e por você. Transferir a culpa, né? Exatamente. E eu costumo dizer que o meu luto, a minha dor e a minha tristeza foram os caminhos que o Senhor, ele se utilizou para que eu chegasse até os pés dele. E em todos os momentos de tristeza, de luta e de dor, eu pude ver a boa mão do Senhor me ajudando e me sustentando. E aí, diante desse breve testemunho, que é uma parte de algumas coisas que eu passei, eu quero deixar um recado para você, que talvez possa estar chorando o teu luto, que talvez possa estar sentindo a dor da perda, que talvez possa estar questionando a Deus o porquê. O recado que eu quero deixar para você é que você não questione a Deus. Que você não pergunte o porquê, mas que você busque saber o para quê. Há um propósito
no meio da dor. E pode ser que neste processo ele queira te amadurecer. Pode ser que neste processo ele queira mostrar para você que a sua dependência não está mais na pessoa que se foi, mas que a sua dependência precisa estar em Cristo. Amém. Porque quando eu entendi que a minha dependência estava em Cristo, o Senhor, Ele proveu pessoas para me sustentarem, para segurarem nas minhas mãos. E poderia estar me faltando muita coisa no meio do caminho, mas o que não me faltou em todo o tempo foi a palavra. Havia uma palavra, e a palavra do Senhor é que Ele estaria comigo e que Ele mudaria a minha história. E hoje eu estou aqui. A mudança da história é uma segunda parte do testemunho, mas eu sou prova viva de que Deus, Ele muda. E se Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua. Glória a Deus. Aleluia, que delícia! Amém. Dá vontade de continuar, né? Ai, Só no quantas testemunho mulheres dela. sendo edificadas através desse testemunho. Glória a Deus, amiga. Amém. Que você continue transbordando muito, muito, muito de Amém. Deus. Como é bom, né? É, e eu vi uma identidade na nossa família de adoção, né? De adoção. Sem nem imaginar, sem nem saber. Porque às vezes a gente pensa que a adoção é só pela esterilidade, que foi o meu caso, que a adoção entrou na minha vida por Sim. conta da esterilidade. Mas na minha vida, na vida da minha tia, não. É. Porque ela já era mãe de muitos. Já era mãe de muitos. Mas ainda assim, porque nós precisamos entender, o meu livro é Maternidade Além de Gerar. Gerar o quê? Gerar amor, gerar cura, gerar conforto, gerar segurança. E foi isso que a minha tia gerou na sua vida. Foi. Na vida dos teus filhos, na tua casa. E eu sou muito, muito alegre por te ter. Amém. Como tia, né? Como prima. É isso. Como amiga, como parceira, como uma aliança estabelecida pelo céu. Muito obrigada Eu é que agradeço. por ter aceitado a nossa família. A sua Eu é que família. agradeço por ter me aceitado. Glória a Deus. Pastora Lígia, Oi, amor. quantos testemunhos como esse chegam no seu consultório? De mulheres enlutadas, mas que não encontram. Não é nem esse conforto, esse consolo de uma família que as acolhe, mas não tem esse entendimento de que a boa mão do Senhor é quem nos sustenta. Quantas mulheres se encontram num relacionamento assim abusivo mesmo e se tornam dependentes deste homem? Porque o feminicídio, eu acho que está muito ligado a essa dependência emocional da pessoa do que dos maus tratos do outro. A pessoa é tão dependente emocionalmente por conta da sua falta de identidade. Qual foi o caso mais impactante que já chegou para a senhora? Nesse sentido, dessa Nesse dependência. Nesse sentido, muitas mulheres acabam ficando presas nessa situação. Então, vou dar um exemplo aqui. Teve um caso que a moça, ela sofria muito, né? Semelhantemente àquilo que a nossa pastora testificou aqui. Agressão, diversos tipos de coisas. Mas ela não conseguia sair daquele relacionamento, né? Pelo fato de o homem ser quem banca, né? O sustento, né? Tem os filhos. Muitas ficam presas naquilo, no que a família vai pensar, no que as pessoas vão pensar. Da sociedade. Isso, né? O que a igreja vai pensar, enfim. Eu, como uma terapeuta cristã, eu entendo que o meu propósito é fazer com que essas mulheres enxerguem, né? Com a luz da palavra, elas consigam entender que o mais interessado na cura delas, que o mais interessado que elas saiam dessa situação que está ali aprisionando, porque são mulheres que de fato estão presas, né? E o diabo, ele vem para isso, né? Para prender, né? Amarrar, enfim. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, o mais interessado que essas mulheres sejam libertas e livres
é Cristo. Então, eu, como uma terapeuta cristã, eu entendo que o meu propósito é esse, fazer com que essas mulheres enxerguem isso. Jesus não me quer presa, cativa nessa situação. Independente do que vão pensar, independente do que vão achar, eu preciso sair, eu preciso querer sair dessa situação. Então, assim, agora no momento eu não consigo, né, passar para você, teve casos assim, porque são diversos, são situações diferentes, né, algumas presas em relacionamento, né, relacionamento abusivos, né, que tá ali, não consegue sair, não vive sem, enfim, são diversos casos, mas eu entendo que essa mulher, ela precisa entender que ela está presa a uma situação e que independente do que estão falando, do que estão pensando, Jesus Cristo é o mais interessado em que essa mulher seja livre, ela precisa ser livre, né? Então, você que nos assiste, você que está aí ouvindo esta mensagem, esse testemunho da pastora Leni, pode ter certeza que o mais interessado em que você seja livre é Jesus Cristo. Tá bom? Então ele veio para dar vida, e vida com abundância, gente. Você entender o que é uma vida com abundância. Não é qualquer vida, né? Tá? É uma vida simples. É uma vida com abundância. É o que Jesus tem para você, tá bom? Então, ele é o caminho, né? Ele é o caminho. Seja livre das correntes que estão te aprisionando, seja livre. Ah, mas eu vou passar. Não, Jesus não vai deixar te faltar nada. Não. Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Então, quando você entende isso, quando você reconhece isso, né? Eu quero sair dessa vida, eu não aceito mais viver assim. Pode ter certeza que quem vai segurar nas suas mãos e vai dizer, eu caminho com você nesse processo, é Cristo. E tudo que ele faz tem propósito, ele faz com excelência. Olha, através da dor, né? E olha foi que necessário. Dor, né? Gente, olha, de verdade, eu sou daquelas crente raiz, mesmo com essa crente novinha aqui, assim, ó. Eu acredito muito num Deus que se tiver que abrir sepultura, ele abre. Eu sou dessas, eu creio. Eu acredito num Deus que para entrar com livramento na nossa vida, na nossa história, ele abre sepultura, ele desfaz, ele tira, mesmo sem a gente entender. E detalhe, ele não é que nem eu e você que vai querer dar uma satisfação. Olha, eu vou ter que tirar alguém de cena, porque não, ele vai lá e faz. Entendeu? Então, o que nós precisamos entender é que passar pelo caminho da cura vai exigir de mim e de você, né? É, de fato, entregar para o Senhor. Senhor, faz do teu jeito. Né? Ela foi pelo caminho da questão da maternidade. Vou engravidar e esse homem vai mudar. Quantas mulheres achando isso? Né? Vai segurar, vai preservar o casamento, vai dar maturidade, vai... Entendeu? Então, o único que transforma é Cristo, e ele sabe o caminho que ele trilha para chegar, né? Para ter, de fato, o encontro com a nossa história. Algo que a senhora falou que é uma chave, isso foi uma chave na minha vida. O único que transforma é só Cristo. Sim. Nada nem ninguém fora de Cristo vai transformar a tua vida, vai transformar a tua casa, vai transformar o teu casamento, nem mesmo você. Sim. Você precisa decidir, mas o poder, a autoridade, a legalidade da transformação só está em Cristo. Dentro de toda essa... A senhora nos passa uma segurança. É bom te ouvir. Glória a Deus. É bom te ouvir. Louvado seja Deus. É bom te ouvir, porque muitas mulheres são inseguras, se encontram debilitadas, sem força para sair deste buraco que está. O medo, né? Exatamente. O sentimento, né? Essa dependência desproposital, porque quando nós dependemos da pessoa certa, nós alcançamos. A senhora já explicou isso, que essa dependência precisa estar em Cristo. Mas muitas estão dependentes de pessoas. A senhora já passou por uma situação pessoal de depender de pessoas, de se sentir fragilizada, de se sentir pequena, de olhar e falar assim, não tá valendo a pena tudo que eu tô fazendo, porque o ser humano nos decepciona. Sim, sim. Essa frustração, a senhora viveu isso na sua vida? Olha, depender de pessoas não, porque eu já vim debaixo de um cuidado, né, dos meus pais. Dessa cobertura espiritual, familiar, essa estrutura. Sim, isso. Então, a gente sabe, eu já cresci entendendo que a gente depende do Senhor, que nosso Deus, ele é quem cuida, ele quem faz, é ele quem dá, ele quem tira. Eu cresci num lar em
tudo que acontecer dentro da nossa casa, os meus pais já nos informavam, é Deus, né? É o cuidado de Deus, é a mão de Deus. Então, eu já cresci, né, Na casa da entendendo senhora não era o isso. Papai Noel? Não, mas a gente ganhava presente de Natal. Mas ganhava do papai e da mamãe, não era do papai Noel? e da mamãe, não, era do papai do céu. Sempre foi preparação, né? Então, a gente veio debaixo desse cuidado. Então, eu hoje, Lígia, eu não consigo, de fato, falar, olha, não, eu já tive... Não, porque o tempo todo eu cresci entendendo, eu dependo de Deus, eu sou dependente. Eu uso uma frase que eu como na palma da mão de Deus. Eu uso essa frase. Gente, eu como na palma da mão de Deus. Quem come na mão de Deus, gente, sabe? E esse cuidado é o cuidado da dependência, porque você vai dizer, nossa, você vai se comer na palma da mão. Gente, a dimensão desse Deus... Tem lugar melhor pra comer? Gente, a dimensão. E o tamanho dessa palma? O tamanho dessa... Não é em qualquer lugar que a senhora come. Não é em qualquer lugar, né? entendeu? Não é em qualquer lugar. Então, graças a Deus, para a glória de Deus, eu não consigo, de fato, né, enxergar, dizer que, eu já tive uma dependência. Uma coisa que é muito importante compartilhar com as mulheres é que teve um tempo na minha vida, daquela transição que você tá saindo da adolescência, né, e se enxergando ali como uma jovem, né, mais adulta, aquela coisa toda. Eu me lembro que Satanás, ele queria o tempo todo me manter presa em um pensamento na minha mente, naquela questão da comparação em relação à beleza, sabe? Exterior. Isso, né? Então, aquela coisa de que, tipo, você é feia, você... As roupas que você usa não... em relação também, acho que tempo de escola, né? Muito aquela questão de bullying. Hoje eu nem sei se ainda existe isso, até porque... Mas vamos lá, as mulheres, né? Nós, negras, eu acho que a gente está ocupando aí, já tomamos um bom espaço, ganhando cada vez mais, né? Hoje é a coisa mais linda, e eu acho lindo o black, né? As mulheres, gente, é surreal, é sensacional, né? O empoderamento, sim, né? A gente não chega de qualquer jeito, a gente chega chegando, exatamente, né? Tem isso, mas antes, eu falo de mim, na minha adolescência não tinha isso, então, eu lembro que minha mãe fazia umas trancinhas que às vezes eu olho uma foto e falava, sério que eu saía assim de casa? A senhora fazia isso comigo, mãe? Você faz isso comigo? E aí, a gente vai crescendo e eu me lembro de uma época em que o diabo, ele queria vir, sabe, na minha mente, com esse... E aí, sim, eu passei por um processo, foi em curto tempo, mas eu passei por essa coisa, sabe, de me sentir pequenininha, né? Isso, coitadinha, né? E às vezes as pessoas nem estavam falando nada, que a gente fica, as pessoas, ninguém tá falando nada, sabe? Mas aí, de fato, eu já, se me olhassem, eu não conseguia receber elogios. Então, tipo, nossa, como você tá linda. Eu ficava, será que eu tô linda mesmo? Por que tá falando isso? Entendeu? Aí o tempo todo. Querendo? E hoje não mais, né? Então, uma das coisas que é muito importante a gente ter essa dependência do Senhor, me dá esse acesso. Eu sou filha amada, essa segurança, eu sou filha amada, eu sou linda, eu sou escolhida, a cor da minha pele, tudo que é em mim foi, sabe, tem um detalhezinho, foi a mão do Senhor, né? O meu olhar, o meu sorriso. Então, único. É único. O meu esposo fala, foi esse olhar, aí olhou pra mim, olhou pra mim, pronto. E é isso, graças a Deus, o Senhor tem cada vez mais preenchido, essa né? Essa validação que somente Jesus, sim, somente dele, quando eu reconheci que eu sou filha de Deus, toda a rejeição, toda a crise existencial de abandono, de não ser preterida, de não ter tido pai, não ter tido mãe, mas aí eu entendi que isso eram pessoas que foram colocadas aqui na Terra para cuidar de mim, mas que acima disso, acima deles, eu tinha um pai. Que ele cuidou de mim em todos os tempos, que foi quando eu entendi que a senhora falou que quando tem um propósito, ele abre sepultura. Sim. No meu caso, ele tinha um propósito, que era estar aqui hoje. Ele abriu o cárcere para minha mãe. Então, foi necessário. Só que até isso, Satanás tentou invalidar. Porque eu tinha aquele paradigma de que eu era uma inocente, eu era uma criança. Eu nasci dentro de uma prisão. Que absurdo, como assim?
uma inocente, mas havia um propósito. Tinha um propósito. Tinha um propósito. Então, entender, compreender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Então, você está aí sofrendo, você está com uma grande dor. Você ama a Deus? Um dos exercícios que eu uso para mim, quando eu estou passando por uma profunda dor, eu olho para mim e eu pergunto, Vanessa Gama, você ama a Deus? E a minha resposta é, eu te amo, Jesus. Então, vai cooperar para o meu bem. Amém. Eu não estou enxergando bem hoje, mas vai cooperar, vai me levar ao bem. Então, se você ama Deus, a dor que você está enfrentando hoje, o luto que você está vivendo hoje, a perca que você está vivendo hoje, vai cooperar para o seu bem. E você vai entender o propósito. A boa mão do Senhor continua com você. Aleluia. E eu sou muito grata pelos nossos patrocinadores, porque eles são os nossos impulsionadores e por isso nós estamos aqui. Então, doutora Érica Braga, eu te agradeço muito por ser essa impulsionadora e acreditar neste projeto. Acreditar naquilo que o Senhor tem depositado sobre as nossas vidas. Então, sigam ela, vai lá no QR Code, procurem por ela para você ter essa transformação, não só interior, que é o que você está recebendo aqui de nós, mas através dela você poderá receber essa transformação exterior também, que será uma completude. Mas, pastora Lígia, voltando aqui, dentro dessa dependência de Cristo que a senhora assim nos mostra, porque foi uma essência inserida pelos teus pais. Sim. Hoje, no mundo de hoje, no mundo atual, como administrar isso para aqueles que não têm essa raiz dentro de casa? Senhora, como pastora, como que a senhora lida com os jovens? Porque eu não sei lá, acredito que na igreja da senhora também não seja diferente da nossa. Mas tem aqueles casos de jovens que vão para a igreja sozinhos e que não têm essa cobertura dos pais, mas sentem essa falta. Como a senhora trata isso? Sim, vamos lá. Eu vou trazer quando eu estava de fato nessa visão de pastoreio, tá? Hoje não mais, mas na visão cuidando ali de perto, né? De jovens, de mulheres e até mesmo os que não estavam inseridos ali, dentro da igreja, né? Mas fora também, por saber, né? Tem a pastora Lígia, tem o pastor Felipe, vou lá, né? Vou conversar, vou receber um aconselhamento. Né? Sim, sim. Eu gosto de testemunhar aquilo que Cristo fez na minha vida. Então, sempre tem algo que eu possa, né? Eu posso passar isso. Então, eu testemunho o que o Senhor fez na minha vida. Essa questão da dependência. Os jovens, vamos lá, os jovens que estão aí nos acompanhando, meninas principalmente, vai chegando uma fase que é uma fase que você não tem idade para trabalhar, mas que você também tá naquilo que não é mais uma criança, né? E aí você quer tudo, né? Você quer mudar o seu guarda-roupa, você quer mudar o seu calçado, você quer tanta coisa. E aí tem a questão do mundo também lá fora, né? Hoje em dia é a rede social que traz aí para essas meninas, né? Você tem que ser assim, você tem que usar isso, você tem que arrumar o cabelo assim, você tem que, né? Olha isso que tá na moda, é da marca e tal. E muitas das vezes essas meninas estão vivendo um momento em que elas não têm essa condições, né? Esse acesso. E aí é onde a gente entra, a questão da dependência do Senhor, esperar no Senhor, né? Entender, agradecer a Deus pelo que já tem, agradecer a Deus pelo que o pai e a mãe pode proporcionar naquele momento. É muito importante que essas meninas, que esses meninos tenham sonhos grandes e queiram, de fato, né, ter o desejo de alcançar tal coisa, de chegar, né, em tal nível. Glória a Deus por isso. Mas eles não podem pular essa etapa, né? Então, esse agora é o processo que eu tenho que estudar, eu tenho que estar ali na dependência dos meus pais. Eclesiastes 3, há tempo. Isso, há tempo para todas as coisas. Então, esse aqui é o tempo.
né? A rede social está acelerando esse processo na cabecinha dos nossos jovens e adolescentes, né? E muitos deles, quando chegam, de fato, essa fase, que é a fase que você vai para fora, você vai trabalhar, vai ter aí o seu recurso, vai fazer, vai acontecer, muitos deles não entendem que tudo é para a glória de Deus. Eu sempre falo, jovens, adolescentes, tudo é para a glória de Deus. Muitos acabam entrando em alguma área que o Senhor muitas das vezes nem chamou eles. Né? Aí a pressa é tanta de ter para usar, para fazer, para comprar, que acabam seguindo um caminho que está fora do propósito de Deus. Então, eu acho que é muito importante, né? Essas meninas quando chegam até a mim, esses jovens quando chegam até a mim, eu quero que essa pressa de... Então, a gente fala muito sobre isso, né? Olha, calma, há um tempo determinado para todas as coisas, agradece o que você tem, eu sou testemunha viva, né, eu me lembro de que quando chegava, eu conto isso nos cultos de jovens, né, a pastora Leni já viu, no culto de jovens e de adolescentes, eu conto com muita alegria e com muita gratidão, porque eu me lembro de um momento em que era congresso de jovens, de adolescentes na igreja, eu acho que eu tinha uns 14 anos mais ou menos, e aí quando chegava alguma coisa, alguém dava, né, irmã Elza, isso aqui é para suas filhas, né, eu via como uma providência de Deus, uau, chegou esse sapato, uau, chegou, eu via como uma providência de Deus, e os meus pais também via, né, como providência de Deus nas nossas vidas. E dentro do meu lar também, eu assisti várias vezes, né, eu ali, adolescente, via os meus pais também sendo usado por Deus para poder abençoar outras pessoas. Então, eu entendo que você depender de Deus é você estar pronto para receber algo que vem da parte de Deus, mas você também ter o discernimento para entender quando Deus quer usar você para abençoar e para cuidar de outras pessoas, né? Então, na minha adolescência, eu tenho muitas memórias, assim, de coisas que chegavam e eram realmente ali a providência do Senhor, mas eu também lembro nitidamente da minha mãe ali abrindo armário e abençoando e fazendo. Então, tudo coopera, como você, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Uma das coisas que eu tenho uma filha de 12 anos, praticamente filha única, a outra já casou, e um dos ensinamentos que eu sempre falo para minha filha é esse. Eu sempre falo para ela, filha, se você não agradecer pelo que você tem, você não está digna para receber aquilo que você deseja. Sim. Então, em tudo, eu sempre falo para ela todos os dias, eu falo, Mari, você precisa agradecer. Porque se o papai e a mamãe estão tendo condições para poder proporcionar isso a você, é porque Deus viu graça em você. Mas se você não tiver um coração grato, você não vai receber. Então, eu acho que hoje falta muito isso nos jovens, mas isso é dos pais para com os filhos. Dos pais para com os filhos. Nós queremos, muitas das vezes, terceirizar essa educação, terceirizar esse amor por Cristo para com os nossos filhos, para a igreja, para os pastores, para as pessoas. Mas nós, como pais, nós temos essa responsabilidade e é algo que a senhora fala o tempo todo. Isso é admirável, que os seus pais inseriram isso em você, por você ter nascido num lar evangélico. Aí a gente quer usar esse argumento, mas eu não nasci. Ok, mas você conheceu Cristo. Então, a partir do momento que você conheceu Cristo, você é uma nova criatura, então você nasceu de novo. Sim, aí você tem acesso, né, à paternidade que te dá esse direito, né, de viver em novidade de vida. E transferir isso para os teus filhos. Ao invés de você transferir palavras de derrota, hoje você transfere para o teu filho o verdadeiro amor de Cristo. Essa paternidade que você conheceu, introduza isso no teu filho. Lá em casa, a minha oração, eu não peço para Deus guardar o coração da minha filha. Eu fui corrigida por uma amiga muito amada, que eu precisava orar para que ela venha ter um encontro diário com o Espírito Santo de Deus. Porque ela me fez entender e compreender isso, vocês podem me corrigir. O que nos sustenta na presença? É o Espírito. Porque tudo aquilo que é guardado é encontrado. E pode ser encontrado, pode ser visitado pelo inimigo, igual o seu coração tentou ser visitado, ele tentou te persuadir. Só que o Espírito Santo
presente na sua vida, te deu discernimento. Não, eu sou filha amada. Eu tenho um pai, eu tenho um dono, eu tenho um Deus provedor, que essa minha beleza, ela é necessária para este tempo, e eu sou perfeita. Então, pais, ore para que teus filhos venham ter um encontro com o Espírito Santo de Deus. E nós, como pais, nossa responsabilidade, a palavra do Senhor diz que filhos é a herança. Então, nós teremos que prestar conta dessa herança. Não é uma herança que você pode gastar de forma descontrolada, mas é uma herança que você precisa fazer crescer. Servo bom e fiel, você educou muito bem o teu filho. Essa é a palavra que eu libero sobre a tua vida. Amém. E essa é a palavra que eu espero ouvir do Senhor. Ele não me fez gerar, mas ele me entregou 2 filhas. E eu tenho certeza que Jesus olhará para mim e dirá: filha boa e fiel, você fez um bom trabalho. Glória a Deus. A senhora tem 2, né? Eu tenho 2 meninas. 2 Marias. 2 Marias, a Maria Fernanda e a Maria Eduarda. Qual a idade delas? A Maria Fernanda tem 15 anos e a Maria Eduarda tem 9 anos. Ai, gente, são as minhas bebês. Eu imagino. Eu tenho a de 12 e a de 28 que casou e são as minhas bebês também. Bebês. Verdadeiramente, eu tenho certeza que assim como na minha vida, na vida da pastora Leni, na sua também não é diferente. São presentes de Deus. Sim, são preciosas. Mas dá medo, não dá? Ah, dá, né? Esse mundo de hoje. Dá medo. Mas aí a gente vai seguindo pelo caminho da palavra, vai introduzindo elas, e a palavra do Senhor fala isso, né? Educa a criança, né? No caminho que deve andar. E a gente sabe que essa palavra de Deus, ela é o caminho, e ainda que lá na frente, né? A palavra de Deus fala isso, né? Ainda que lá na frente se desvie. Mas, gente, a palavra está no coração. Pela palavra. Não tem como sair. Não tem como. Fugir, vai voltar. Dentro desta palavra, pastora Lígia, nos deixa uma palavra. Amém. Uma palavra para essas mulheres que necessitam que o Espírito Santo te conduza nesse momento, para nos ministrar um pouco mais. Amém. Eu quero deixar para as mulheres que nos ouvem, tá? Para as minhas amigas que estão aqui também. Gente, que delícia estar aqui com vocês. Eu quero deixar os Salmos 147, versículo 3, que diz assim: Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Então, Deus conhece cada lágrima, cada dor. Deus conhece a sua história por completo. Sem cortes, Deus te conhece, né? Ele sabe que muitas das vezes você precisa sustentar uma imagem. Ele sabe que você precisa carregar um fardo. Ele te conhece, mulher, mas Ele é a cura. Ele é a cura. E que diante dele você pode ser verdadeira em contar aonde é que dói, onde é que está machucado, qual foi a palavra que foi dita e que feriu, tá bom? Então, o Senhor, Ele sara o teu coração. Aleluia. E que você possa dar essa liberdade para que o Senhor venha sarar o teu coração, para que Ele venha curar você por completo. A gente ouviu aqui a Vanessa maravilhosa, assim que a gente chegou conversando, ela falou assim que o curado cura, o ferido fere. O ferido fere. E o curado? E o curado, aí ela fez um ponto de interrogação. E o curado? Cadê o curado? Tá fazendo o quê? O que nós estamos fazendo, né? O Senhor, Ele quer de fato te curar por completo, para que você venha transbordar na vida de outras pessoas. E pode ter certeza, a área que hoje é o motivo de dor vai ser ela mesma que o Senhor vai curar, e dentro dela você vai ser um testemunho vivo para a edificação de outras vidas, de outras mulheres, de outras famílias. Então o Senhor, nesse momento, Ele tem cura para o teu coração. Deixa o Senhor te curar por completo, para que você não fique sangrando em cima das pessoas, né? Quantas mulheres que falam, eu perdoei, eu estou curada, eu não lembro mais do passado, mas sempre que elas podem, elas estão respingando
essa dor, elas estão sangrando. Então o Senhor Jesus, Ele quer te curar por completo, Sim. em especial dentro desta maternidade. Sabe por quê? Porque através de você tá vindo uma nova geração aí. E essa geração, ela precisa vir curada por completo. Não é verdade? Essa menina, esse menino, esse rapaz, ele precisa estar totalmente curado por completo. Tá bom? Então, seja você essa mulher que vai viver o que Cristo tem para você. Ele tem cura para tua alma, para tua mente, para as tuas emoções. Quantas mulheres sendo bombardeadas aqui, ó, na mente, cheia de complexos emocionais, cheia de culpa. Quantas mulheres, no tempo que nós estamos vivendo, quantas mulheres, sabe, se comparando uma com a outra. Ah, porque aquela já tá indo, ah, eu tô ficando, ai, porque, olha, ela começou agora e já tá fazendo, né, qual a palavra que eu posso usar? Já tá fazendo sucesso, ai, começou agora e olha onde tá, eu já tô há muito tempo, aí vai reclamar com Deus, parece que nada acontece, Só com os outros. só quando na minha vida nada acontece. Se livra dessa culpa no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entenda que quando você se permite ser curado por Deus, você consegue de fato entender que o tempo é de Deus, a hora é de Deus, a estratégia é de Deus, né? Livra-se dessa culpa, deixa o Senhor te curar por completo. E tudo que o Senhor tem para a tua vida vai acontecer, eu declaro, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos amigos que estão aqui conosco, né? Eu declaro no nome de Jesus que tudo que o Senhor tem para as nossas vidas vai acontecer. E se a gente prestar bem atenção, já está acontecendo. Já. Se você parar para pensar, ai, vai acontecer. Mas espera aí, para pensar. Olha o que o Senhor já está fazendo, né? Eu costumo lembrar a minha alma. Olha o som do novo cântico aí. Então eu lembro a minha alma. Olha o som do que o Senhor já está fazendo. Já está acontecendo. E uma pessoa de fato curada por completo, ele consegue identificar, enxergar que o Senhor já está fazendo. Recebe cura no nome de Jesus. Glória a Deus. Que delícia, recebam cura hoje em nome de Jesus. É o coração grato, porque o coração grato, ele consegue beber desta água. Amém. De cura, de transformação, de restauração. Amém. Então que nós possamos no dia de hoje receber esse coração grato que vem do Senhor para as nossas vidas. Pastora Leni, se a senhora hoje se encontrasse com aquela jovem que recebeu aquela notícia de que o Edson foi baleado, o que a senhora diria para ela? Uau! De acordo com a fé que eu já tinha naquela época, mesmo sendo uma nova convertida, eu deixaria uma parte de um louvor que vai dizendo assim: ainda que para te servir eu tenha que chorar, te seguirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Glória a Deus, uau. Que sensacional. Isso é identidade forjada por Cristo. Teve um verdadeiro encontro, né? Exatamente, entender que te servir, ainda que chorar, é melhor do que estar em qualquer outro lugar. Um dia em tua presença, um dia na tua casa vale mais do que 1000 em outros lugares. É isso. Então, assim, eu quero agora chamar os nossos patrocinadores para que a gente possa continuar com este programa, com estes momentos. Nada melhor do que nós continuarmos tendo a nossa patrocinadora, doutora Érica Braga, sua clínica de estética, alimento saudável, conosco. Hoje eu vim aqui falar para vocês dos nossos produtos maravilhosos. São os produtos do Hype Drink, a nossa bebida energética que vocês já conhecem, já ouviram muito falar. Ele contém o nosso chá,
o nosso Liftoff e o CR7, que é a bebida do Cristiano Ronaldo, e também o nosso shake. Ele não é simplesmente só um shake, ele tem 19 gramas de proteínas e 23 vitaminas. Você quer saber mais sobre esses nossos produtos maravilhosos? Acesse aqui o QR Code e me chama que eu vou explicar para vocês. E para você, para sua reflexão no dia de hoje, você tem aprendido a ser forte. Mas o desejo do meu coração é que você aprenda a ser dependente de Cristo. Entender que depender de Cristo é o lugar mais seguro que você pode estar. Isso foi o que eu aprendi com vocês duas. Amém. Na tarde de hoje, Uau. de que depender de Cristo é o lugar mais inseguro aos olhos humanos, mas é o lugar mais seguro Sim. que eu poderia estar. É isso. Então foi uma honra ter vocês aqui comigo. Amém, amiga. Pastora Lígia, que Deus continue te abençoando, te Amém. fazendo prosperar, te Amém. fazer crescer. Que esta Amém. luz, os frutos do Espírito Santo que irradia do seu olhar, do Amém. seu sorriso, é só olhar para ti que a gente Amém. sente a essência de Cristo, que continue resplandecendo, que Em as nome tuas de filhas Jesus. continue crescendo na Amém. graça, no amor, no conhecimento, que teu esposo, o sacerdote da tua Jesus. casa, seja sempre essa referência, Amém, porque eu tenho amém. certeza que essa segurança que a senhora passa vem do seu esposo. Amém. É porque verdadeiramente a senhora tem um sacerdote dentro Amém. de casa. Pastora Leni, eu sou apaixonada pela sua maternidade. Amém. Quando eu me sinto assim, que tipo de mãe que eu tô sendo, eu lembro da Vitória. Quando eu olho para minha filha, ministrando a dança, aí eu lembro da Vi, ministrando louvor, e eu falo, eu estou no caminho, porque eu tenho Glória a referência. Deus. Amém. Quando eu olho pro Paulinho tocando, eu falo, o Vitor também vai estar lá. Em nome de Jesus. Há uma palavra liberada sobre a tua Eu casa. A acredito. senhora e a sua casa servirão ao Senhor. Amém. E Eu essa acredito. palavra, ela está de pé e ela é renovada Nós no dia de acreditamos. hoje. Eu acredito. A promessa de Deus, ela não é pela metade, mas ela é Amém. completa. E eu tô Então a glória palavra que eu Deus. libero hoje sobre a tua vida, com toda a humildade, com todo amor, é que o Vitor, muito em breve, Eu acredito. ele voltará e estará no altar do Senhor, porque Em esta é a nome de promessa. Eu acredito. Da mesma forma que a senhora orou um dia pela minha casa, e hoje eu digo, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós estamos orando pela tua casa, crendo e confiando. Amém. Vocês, telespectadores, que vocês tenham sido alimentados por esta palavra e por esse testemunho dessas mulheres extraordinárias. E elas são mulheres extraordinárias porque elas decidiram servir ao Senhor em espírito e em verdade. Então, para você que tem dúvida, que às vezes pergunta, como muitas vezes eu me perguntei, qual é a receita da felicidade? A receita da felicidade é você confiar plenamente em Deus, que vai te alimentando dia após dia, porque a palavra do Senhor diz que aonde Ele chega, até mesmo a tristeza, ela salta de alegria. Então, a receita é Cristo chegando na tua casa. E é o Glória que eu a Deus. declaro e é o que eu desejo para você neste dia chamado hoje. Eu estou muito grata.